17 de agosto de 2023, 6h26 da manhã, nesta quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, vos acolho com alegria, meus queridos filhos e filhas em Cristo. Iniciemos este nosso encontro de reflexão da Palavra do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos meditar o texto da primeira leitura nessa quinta-feira, que é o livro de Josué, o capítulo 3, versículos do 7 ao 10a, versículo 11, versículo do 13 ao 17. Naqueles dias o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibas que estou contigo, assim como estive com Moisés. Tu ordena aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo-lhes: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, ficai parados ali. Depois Josué disse aos filhos de Israel: Aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: Nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele expulsará da vossa presença os cananeus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão adiante de vós. E logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra tocarem com a planta dos pés as águas do Jordão, elas se dividirão. As águas da parte de baixo continuarão a correr, mas as que vêm de cima pararão, formando uma barragem. Quando o povo levantou acampamento para passar o rio Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança puseram-se à frente de todo o povo. Quando chegaram ao rio Jordão e os pés dos sacerdotes se molharam nas margens, nas águas da margem, pois o Jordão transborda e inunda suas margens durante todo o tempo da colheita. Então as águas que vinham para cima pararam, formando uma grande barragem, até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã, e as que estavam na parte de baixo desceram para o mar da Arabá, o mar salgado, até secarem completamente. Então o povo atravessou frente a Jericó, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se firmes sobre a terra seca, no meio do rio, e ali permaneceram até que todo Israel acabassem de atravessar o Jordão a pé enxuto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto muito bonito. Louvado seja Deus por estarmos reunidos junto do Senhor. Olha só, nós continuamos hoje a caminhada, embora nós mudamos de livro, né? Ontem nós ainda estávamos no livro de Deuteronômio, e hoje nós começamos a acompanhar o texto de Josué. Deus colocou Josué para ser aquele que continuaria o trabalho missionário de Moisés. E Josué lhe dá as seguintes recomendações, né? Vocês vão continuar a caminhar, né? Os sacerdotes que levam a arca da aliança, os sacerdotes vão à frente. Quando chegares à beiras do rio Jordão, ficai parados ali, né? Ficai parados ali. Quando o sacerdote tocar, né, como nos diz a palavra de hoje,
Logo que os sacerdotes que levavam a arca da aliança tocarem com a planta dos pés as águas do Jordão, elas se dividirão. E eles permanecerão ali, né? Eles permanecerão ali, como nos diz o texto, até que todo o povo possa passar. Eles permaneceram e puseram-se à frente do povo, mas quando chegaram lá, né, eles permaneceram até que todo o povo pudesse passar. Muito bem. Olha que bonito, isso é um significado muito grande, tá? O sacerdote é aquele que leva a arca da aliança. É aquele que possibilita o caminhar do povo, né? O sacerdote com a arca pisou no Jordão, o Jordão abriu. Lembra lá o episódio quando eles saíram do Egito, né? Que Moisés fez isso com um cajado. Agora não é mais o cajado de Moisés, é a arca da aliança, trazida pelos sacerdotes que acompanham Josué e o povo. Meus queridos, vamos trazer isso para a nossa vida, no nosso hoje existencial. Uma palavra muito bonita, né? Quais rios? A figura sempre do mar ou da água é a figura dos perigos, dos nossos medos. Quais rios que precisam ser abertos para que nós continuemos o nosso trajeto em comunhão com Deus, na busca dos nossos sonhos, na realização dos nossos anseios? Quais rios precisam ser abertos? Quais Jordões precisam ser abertos? A primeira coisa que nós devemos ter na nossa vida, né? Primeira coisa, né? Eu sempre gosto de colocar alguns pontos para que a gente possa refletir em cada ponto. Nós temos que caminhar e ter projetos na nossa vida. Nós temos que ter projetos. Quem caminha não sabendo para onde, não conduz bem sua história, né? Os grandes empreendimentos, as grandes atividades, né? Os grandes feitos realizados são atividades, são empreendimentos que foram planejados. Sempre, sempre. Nós temos que ter metas, sonhos, projetos, né? Esse é o primeiro ponto. Mas é preciso atravessar um Jordão, é preciso fazer uma trajetória que não é tão simples, essa trajetória. Conquistar o que se quer nem sempre é algo tão simples. O nosso problema é que a gente quer as coisas de um dia para o outro, a gente quer de mão beijada, a gente até luta com Deus, a gente questiona Deus, por que disso, por que daquilo. Calma! Quem é que disse que seria fácil o nosso trajeto nessa vida? Se você quer alguma coisa, primeira coisa, tenha ideais. Segundo ponto, faça o que precisa fazer, mas espere em Deus. Não precisa saber esperar em Deus. Você está fazendo o que você precisa fazer? Rezando, fazendo penitência, correndo atrás daquilo que você quer que aconteça, porque também não vai cair do céu. Padre, estou fazendo tudo certinho, então agora espere em Deus. E reze, que é o que a gente está fazendo nessa quaresma. Por que é importante falar isso? Porque as pessoas não têm paciência para esperar em Deus. As pessoas atropelam a si próprias. E a vida vai se embolando, e as coisas vão acontecendo de maneira desordenada, e palavras vão surgindo no momento errado, e decisões vão surgindo no momento errado. Por quê? Primeiro, porque não se tem metas, ideais. Segundo, porque não se reza, não se tem uma vida espiritual, não se une ao Senhor para que Ele também caminhe junto, para que Ele faça acontecer. E terceiro, porque não se sabe esperar. Terceiro ponto é a esperança, a confiança, a perseverança, a persistência. O terceiro ponto é esse. Meus queridos, esse segundo ponto, que é a vida de oração, nesse texto que a gente ouviu do livro de Josué, é representado pela presença da Arca da Aliança. O que fez com que o Rio Jordão se abrisse para que o povo pudesse passar adiante e possuir a terra que era do povo? Deus tinha preparado uma terra, mas era preciso passar o Vale do Jordão. As coisas não são fáceis.
A terra está lá, mas é preciso atravessar o Vale do Jordão. O que foi necessário que eles fizessem para que pudessem atravessar o Vale do Jordão a pé enxuto? Foi preciso que a Arca da Aliança, levada pelos sacerdotes, estivesse no meio da água. Quando o pé do sacerdote tocou o Rio Jordão, o rio se abriu e o povo passou a pé enxuto. A presença decisiva para que os nossos Jordões, os nossos caminhos se abram, é a presença da Arca da Aliança. O que representa a Arca da Aliança? Na Arca da Aliança, o que tinha dentro da Arca da Aliança, minha gente? Não sei se vocês sabem, mas dentro da Arca da Aliança tinha fragmentos do maná, que representa o pão que Deus concedeu ao seu povo. O que mais tinha na Arca da Aliança? O cajado de Moisés, que Moisés usou para abrir o mar. O que mais tinha dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei. Sacramento, maná representa a Eucaristia. Vida eucarística, vida de oração. Você quer que seu Rio Jordão abra para você passar? Eucaristia, vida eucarística. Tem gente que tem uma vida eucarística muito relaxada. O mínimo que a gente tem que ter é comunhão semanal, mínimo aos domingos ou sábados à noite, evidentemente. O mínimo. Tem gente que nem isso. Você quer que o seu Jordão abra? Me desculpe. Comece a fazer as coisas de maneira mais responsável, se você quer de fato contar com o auxílio de Deus. O cajado de Moisés, ter autoridade, ter confiança. Tem gente que quer as coisas, mas já acredita que não vai conseguir fazer. E culpa Deus por as coisas não fluírem. Se você não acredita em você mesmo, você quer o que da sua vida? Pare de negativismo, pare de lamento, pare de mimimi, de se colocar como coitado. Enfrente o que tem que enfrentar agora e pronto. Com uma vida eucarística, que é representada pelo maná, que estava dentro da Arca da Aliança. Com o cajado de Moisés, o cajado da autoridade, da confiança, da fé, da esperança. Com as tábuas da lei, que representa a intimidade com a palavra de Deus, a vida espiritual, a intimidade com a pregação da igreja, ouvir a Deus. Essas três coisinhas que estavam na Arca da Aliança. Ou seja, quando a arca que estava nas mãos dos sacerdotes tocaram o mar, na verdade os pés dos sacerdotes, tocaram o Rio Jordão, na verdade. O rio se abriu e o povo pôde passar. Se você tiver essas três coisinhas, hora ou outra o seu Jordão vai se abrir. Vai se abrir do jeito que Deus assim permitir. Porque às vezes a gente pede as coisas e a gente pensa que tem que se cumprir do jeito que a gente quer. Nem tudo depende de Deus, minha gente. E o que depende dele, ele faz para que nós sejamos salvos e santificados. Se não for para nossa salvação, pode ter certeza que ele vai fazer de tudo para não acontecer aquilo. Agora, se é para nossa santificação, se você sabe que aquilo é um desejo de Deus, foi selado por Deus aquilo, continua firme. Vida eucarística, maná, cajado de Moisés, autoridade, confiança, fé, esperança. As tábuas da lei que tinha na Arca da Aliança, a palavra, a intimidade com a palavra do Senhor. Essas três coisinhas vai te ajudar a abrir o seu Jordão e você vai passar adiante. É isso, minha gente. Olha, enquanto os sacerdotes estavam com os pés tocando o Rio Jordão, o rio se manteve aberto. Quando o último israelita passou, os sacerdotes com a arca passaram e o rio voltou ao seu leito normal, se fechou. A arca é decisiva, que é a presença de Deus, a Arca da Aliança. O Deus sacramental, o Deus sacerdotal, que mostra a autoridade de Moisés, e o Deus palavra de Deus, sacramento, palavra e sacerdócio. É isso que a gente tem na Igreja Católica. Você é católico? Você tem essas três coisas junto de você. Se você não faz uso disso, é porque você é um preguiçoso. Comece a fazer Eucaristia, sacramento da penitência, sacerdócio, né? Autoridade, fé, ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação da igreja.
e continua adiante. Vai rezando, rezando, lutando e continua caminhando. Continua olhando para frente. A água vai se abrir, você vai passar. E junto de você vão passar os seus também. Nós temos que crer isso, né? Olha quantos minha gente, prestemos atenção, ó. Se a gente pensar bem, Deus tinha prometido a descendência de Abraão uma terra, que é a terra prometida, é a terra onde eles estavam chegando. Então Deus prometeu a terra já estava prometida, o que Deus promete Ele faz, Ele cumpre. Mas olha quantos obstáculos o povo foi enfrentando antes de chegar lá. Primeiro enfrentaram, ao sair do Egito, enfrentaram 40 anos de deserto. Deserto representa as incompreensões da vida, representa a aridez da nossa vida, representa as turbulências da vida. 40 anos enfrentando deserto. Passaram fome, sede e pragas que vieram, e riscos e perigos. Depois, no final da caminhada, quando estavam avistando a terra, parece, sabe quando você quer pegar uma coisa, está ali na sua frente, você quer pegar, está ali, Moisés morre. Peraí, o líder morre, o povo se balança, o povo fica balançado. Tá bom, Moisés, evidente, ouvindo a Deus, colocou Josué para continuar a caminhada. Mas para atravessar e ir até a terra tem um rio caudaloso, segundo o texto da Escritura. Depois a gente vai ver na concretude da realidade. Não é tão grande assim o Jordão, me parece, né? Nunca fui ainda, por enquanto não fui. Estou fazendo a peregrinação, organizando. Se Deus quiser estaremos lá daqui 2 anos. Mas, segundo o texto, um rio caudaloso, impossível de ser atravessado. Ou mais um obstáculo. Aí eles pegam a arca e põem por meio do sacerdote, coloca a arca em meio à água, a água se abre. Acabou o obstáculo? Você que pensa que acabaram os obstáculos. Quando eles vão entrar, passaram o Vale do Jordão, tem os cananeus lá, que são os povos que habitavam lá, que eles vão ter que batalhar contra os cananeus, para vencendo os cananeus, para que pudessem possuir a terra. Olha uma sucessão de coisas que se colocaram à frente da terra que Deus já tinha dado para eles. O povo de Israel é um exemplo para nós. E nós, né? Nós, bonitão, bonitona, quer as coisas de maneira tão fácil, né? Tinha um professor na faculdade que dizia sempre assim: você quer coisa fácil? Senta no pudim. Quer moleza? Senta no pudim, ele falava. Gravei isso para todo sempre. A vida é difícil, minha gente. Presta atenção na sua existência, na sua vida. Presta atenção na sua caminhada. Quando você consegue superar uma adversidade, parece que surge mais. Não é assim a nossa vida, né? Você cria uma meta, quando você atinge uma coisa, já surge outra. Quando parece que está tudo bem, surge outra coisa. Não é assim a nossa vida? É interessante. O importante é nós não pararmos e levarmos junto de nós a arca da aliança, a fidelidade a Deus por meio da igreja, continuar no espírito de fé, não esmorecer na fé. Essas coisas são essenciais. E aí você pode ter certeza que você vai enfrentar o deserto você vai enfrentar as perdas, você vai enfrentar os Jordões que aparecerem, os empecilhos, você vai enfrentar os cananeus da sua vida, que são outros, que são as adversidades, as contrariedades. Você vai enfrentar qualquer coisa, você vai chegar e vai dizer assim: agora eu estou em terra prometida, eu consegui o que eu quero. Tudo na vida exige esforço, concentração. Mas não basta isso. É decisiva a presença de Deus. É decisiva a presença de Deus junto de nós. Meus queridos, Deus não invade o coração de ninguém, né? Deus respeita o arbítrio humano. Tem pessoas que não querem caminhar com Deus. Podem até levar uma vida promissora,
mas vai percebendo aos poucos que as coisas não vão mais para frente, né? Casamento sem uma vida sacramental, uma vida alicerçada na palavra de Deus, uma vida alicerçada no sacerdócio da igreja, não vai para frente. Pode ir longos anos. No mundo de hoje não vai mais para frente. No mundo de hoje as coisas estão tão fáceis. Hoje é tão fácil se unir em matrimônio, em vida conjugal, como também é tão fácil se separar. Família sem a Arca da Aliança não se sustenta. Pode ver a sua família, né? Você vai à igreja, você conhece os valores, e ainda assim, às vezes a gente que conhece, às vezes a gente acaba escorregando, mas assim, na sua família tem gente que não tá nem aí para Deus e para a igreja. Olha a sua família. Toda a nossa família tem confusão. Começando pela do padre. Olha as confusões. Nem tudo é do jeito que a gente quer. A gente tem que começar a rezar. E a gente pede, quanto mais o seio familiar se distancia da Arca da Aliança, mais se degrada e se destrói. Pode olhar, se não tem no seu seio familiar, à sua volta, pessoas que deixam de se amar por causa, visando dinheiro, corrupção, a avareza, os interesses, não se ama mais o próximo, se degladeia um ao outro por dinheiro, por bens, por herança. Ora, por quê? Porque a arca não está junto. Mas você pode fazer a diferença. Olha, minha gente, ter a Arca da Aliança faz toda a diferença. Toda a diferença. Aprendamos com esse testemunho do povo de Israel. O povo amado por Deus, do qual nós somos continuação, do qual nós somos continuidade. Aprendamos. Meus queridos, nós vamos encerrar esse momento tão precioso de reflexão. E eu quero terminar dizendo a você a seguinte coisa. Você já encontrou a Arca da Aliança? Se você está acompanhando essa quaresma, é porque você já encontrou a Arca da Aliança. Você sabe onde ela está. Você sabe que você precisa fazer uso dela. Agarre a Arca da Aliança e continue a caminhar à frente junto dela. Olhos à frente. Não olhar para trás. Que ficou para trás o deserto, morte de Moisés, que ficou para trás os desafios do deserto, os sofrimentos passados, ficou para trás, ficaram para trás, deixa lá. Olhos à frente. Agarre a arca. E vai. Só vai. Quando tiver que parar, você está com a arca. Não tenha medo, não. Você não precisa de mais nada, você está com a arca. Você não precisa de mais nada. Não tenhas medo, né? A arca é o nosso sustento. A Santíssima Eucaristia, os sacramentos da igreja, o sacerdócio, que é a figura da autoridade, da fé, da confiança, e a palavra de Deus. É isso que tinha na arca. É isso que você precisa levar com você. Você está levando isso na sua vida? Ai, padre, uma coisa sim, outra não. Não, tem que levar tudo. Tudo ou nada. Tudo ou nada. É isso. Que Deus abençoe a todos vocês. Força e coragem. Um dia abençoado na presença de Jesus, nosso Senhor. Que nós sejamos homens e mulheres portadores da nova Arca da Aliança, que é a presença salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Senhor e Salvador. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vossas famílias, trabalhos e estudos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos, amanhã nos encontraremos às 6 da manhã, rezando a nossa quaresma, e depois às 6h20, 25, meditando, refletindo a palavra do Senhor. Um beijo no coração, força e coragem. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.